Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Diácono, como estamos? Estamos navegando, às vezes, em águas não tão tranquilas assim. Eu diria isso, não? Alguns sobressaltos, mas Jesus está no barco e a navegação é segura. É essa a tradução que eu faço de tudo isso que nós estamos descobrindo aqui, né? Em relação aos textos e às tradições. Agora, se eu aceito que as tradições patriarcais não são históricas, não existe um Abraão historiográfico, um Isaac historiográfico, um Jacó historiográfico, o que eu concluo? Que isto foi projetado pelos judeus, aos poucos, como sendo o seu passado. É o que eles imaginavam que tivesse sido o seu passado. Mas, bonito, nunca imaginaram que no seu passado houvesse deuses, ou semideuses, como as histórias mitológicas da Grécia e da própria Roma antiga. Imaginaram pastores com os seus limites e até com os seus pecadinhos. Abrão é mentiroso. Parece a mentira. Jacó foi astuto e mentiroso, ele também. E interessante, o Deus dos patriarcas parece não ser um Deus que se importe muito com esses pecados ou com a vida moral de cada um. Vejam que nós estamos ainda em textos de uma origem mais primitiva, bem diferente de um Deus que castiga a partir dos textos legislativos. Agora, se chegamos a esta conclusão, nada impede que leiamos as histórias de Abraão, de Isaac e de Jacó. E leiamos estas histórias como histórias edificantes, através das quais Deus nos fala também. Deus nos fala não só através de fatos historiográficos, mas através de todos os gêneros literários. É bonito ler um Abraão assim, um Abraão que pede a Deus por Sodoma e Gomorra: se houver 50 justos, destruirás a cidade? Não. Por amor aos 50, não. Se houver 45, por amor aos 45, não. Aconteceu? Não. Mas é bonito. É edificante. Traz alimento para nós. Abraão imolou Isaac, ou estava pronto a imolar Isaac? Estava. Segundo o relato bíblico, sim. Mas fora do relato bíblico? Não há como eu... Não há, não. Não houve nenhuma relação entre o outro. Mas os povos daquela época não se diz que imolavam aos mas deuses? não é um caso aqui de Abraão que imola Isaac, de jeito nenhum. Isto aqui não é histórico. E, no entanto, não é um texto bonito, é preferível aceitar e obedecer Deus a tudo, até o próprio filho. E se Deus um dia pedir o seu Isaac? Esse que é. Aquele que você não quer dar. O resto tudo eu dou, mas este não. E se Deus puser a mão naquele, eu me comportarei como Abraão, como o Abraão bíblico? É essa lição que a gente tem que tirar. Não importa que o fato tenha acontecido ou não tenha acontecido. Eu tiro a lição do fato, como ele está, protiachet, naquilo que se chama leitura canônica, e que não usa os métodos histórico-críticos, como eu estou usando, e sim o texto último, como ele se encontra. Distinga leitura com os métodos histórico-críticos de leitura canônica, do texto último, como se encontra na Escritura. No sermão eu não tenho que usar métodos histórico-críticos, mas também numa sala de aula eu não vou fazer um sermão. Entendi.
São duas coisas diferentes e não excludentes, complementares. Certo? Eu posso perfeitamente ler todo o ciclo de Abraão e tirar ensinamentos bíblicos, porque estou fazendo uma leitura canônica de um texto enquanto recebeu a última redação, e é o texto que eu tenho diante dos olhos. Ótimo. Certo? Isto vale. Agora, se eu entendo assim, Abrão, Isaque e Jacó são criações literárias. E o romance de José do Egito, um judeu, é bem semelhante à história de Daniel, a história de José do Egito. Só que acredito que, como está no Pentateuco, ela seja mais antiga que a história de Daniel, de uns 2, 3 séculos antes. Mas é a mesma coisa, é um judeu que é muito mais inteligente que os estrangeiros e dá lições aos estrangeiros. Um texto de propaganda. Um texto de propaganda judaica. É o segundo depois do faraó e dá lições ao faraó do Egito. Um judeu que dá lições ao faraó. Bem parecido com o herói mitológico Daniel, que vê o Senhor do mundo, o rei Nabucodonosor, ajoelhado aos seus pés. Então, eu posso ler todo o texto do Gênesis sem me importar com a história. Ou melhor, sem ter a preocupação da historiografia. Buscando a leitura do texto enquanto está, enquanto texto. Depois eu tenho que dizer quando é que ele foi escrito e recebeu a última redação. Mas isto tenho que levar tempo ainda. Depois do livro do Gênesis, e ainda na pré-história de Israel, porque isto é pré-história, não história, é o que eles imaginaram do seu passado, construíram do seu passado, patriarcas, construíram também relatos de escravidão e de libertação. A respeito de relatos de escravidão, nós não temos uma base histórica onde nos apoiar, nem arqueológica e nem escrita. E nenhum documento egípcio fala de um povo de Israel na terra do Egito. Portanto, é muito difícil que isto tenha acontecido. Escravidão no Egito. Êxodo mosaico. O texto fala que saíram do Egito 600 mil homens em idade de serviço militar. Somando mulheres, velhos e crianças, daria uma multidão de 2 milhões. Como é que Moisés podia carregar uma multidão de 2 milhões? Como é que Moisés podia carregar 2 vezes Brasília? Percebe? Como é que podia falar para uma multidão de 2 milhões de pessoas? Com alto-falantes, com televisores, sem com nenhum internet. Recurso, né? Nem com os recursos de hoje nós não conseguiríamos. A televisão daria, mas é difícil, impossível. Percebe? A famosa passagem, as pragas do Egito, são fenômenos que acontecem no Egito, mas trabalhados dramaticamente pelo autor, ou pelos autores, sacerdotais e não sacerdotais. Ambas as correntes. O capítulo 14, que é a famosa saída do Egito, tem 3 redações superpostas. Um vento soprou e o braço de mar secou.
o mar se abriu em dois, como no filme Os 10 Mandamentos de Moisés, ou então os egípcios resolveram fazer uma retirada estratégica e prudente, mas não tiveram tempo para tanto. O texto não pode mais ser de forma nenhuma reconstruído. E se o faraó a que se referia, ao que referiam os historiadores, fosse Ramsés II, o seu cadáver não está no fundo do mar, mas está bem conservado no Museu do Cairo, no Egito. Portanto, o que dizer deste êxodo? Eu também não quero ser niilista, não sou um destruidor de textos. Eu só quero dizer que não há base alguma para manter a historicidade, mas é possível, e o possível é uma nota boa em história. É possível que algum grupo de egípcios ou estrangeiros em terra egípcia tenham burlado a patrulha ou as patrulhas de fronteira através de regiões lacunosas do norte do Egito, onde hoje está o canal de Suez, e tenho encontrado guarida, acolhimento no vizinho Estado de Israel, vivendo agora em liberdade, não muito longe de uma figura que se julgava divina e que era o faraó do Egito. Talvez algum pé na história tenha isto aí, um pequeno grupo de refugiados. Mas quantos? Nunca saberemos. Só que a história de um pequeno grupo no Reino do Norte, onde eu acredito que isto aconteceu, foi se estendendo até se transformar na história de todos. A história de um pequeno grupo deu uma história de todos. Vamos fazer o intervalo e continuamos. Sim. Volta, Estamos aí de está volta. o que se pode dizer do Êxodo. Da figura de Moisés, citado mais de 700 vezes no Pentateuco, mas pouquíssimas vezes no resto da Bíblia, excetuando o livro dos Salmos. Os profetas não citam. Por quê? Um silêncio de Isaías, um silêncio de Ezequiel, do próprio Jeremias. Existem alguns episódios que podem ser levados em conta em favor da existência de um Moisés histórico. Primeiro, se bem que este aqui é duvidoso, o nome não é semita, é camita, é egípcio. Porém, a época em que se situa Moisés, o Egito dominava Canaã e havia muitos nomes egípcios em Canaã também. Não precisava estar no Egito para receber um nome camita, para receber um nome egípcio. Se fala que ele se casou com uma madianita. Os madianitas foram sempre arqui-inimigos, povo vizinho, mas arqui-inimigos de Israel. Por que inventar um casamento de Moisés com uma madianita? Se não fosse verdade. E em terceiro lugar, por que inventar ou escrever que o principal líder não pisou na terra prometida? E não se conhece até hoje um túmulo de Moisés. Talvez, estes três fatos sufraguem a existência de um Moisés histórico. Talvez. Mas que nota eu daria para isto? Eu daria uma nota de verossímil. 5, 6. E o resto, nós temos que nos contentar com o Moisés bíblico. Do texto canônico,
como ele se encontra. Porque ir atrás do Moisés, ou da figura do Moisés histórico, é um empreendimento votado ao fracasso. Não temos nenhum instrumental. E os textos que dele falam são bem tardios. E são textos também que não foram escritos com finalidade histórica. São textos ideológicos. Melhor, são textos religiosos. Então a inspiração é bem maior do que eu pensava. Vendo assim, por esse ângulo, não? A inspiração é maior. O senhor leu o credo histórico na semana passada de Deuteronômio. Uhum. Faltou uma coisa nesse credo histórico. É. Gritamos então a Yahvé, Deus dos nossos pais, e Yahvé ouviu nossa voz, viu nossa miséria, nosso sofrimento e opressão, e Yahvé nos fez sair do Egito com mão forte e braço estendido, em meio a grandes sinais, para uma terra onde mana o leite e o mel. O que faltou aqui? Faltou o Sinai, que está no livro do Êxodo, capítulos 20 a 24. Faltou o Sinai. Aonde está o Sinai? O Sinai que hoje se conhece é um Sinai cristão, no sul da península do Sinai, onde se encontra um famoso mosteiro grego ortodoxo de Santa Catarina, dedicado a Santa Catarina. Não é um Sinai hebraico, e nem um judeu lá vai. É bonito o Monte Sinai, e se pode subir até o cimo do Sinai de madrugada para ver lá de cima o nascer do sol. É um panorama esplendoroso. Se eu fosse Deus, eu escolheria aquele lugar para a revelação. Mas eu devo dizer que o Sinai é uma montanha mais teológica do que geográfica. Entendi. A montanha, para os antigos, sempre foi um meio caminho entre o céu e a terra. E é fácil se entender que o homem e a divindade se encontram a meio caminho. Deus desce e o homem sobe. E os dois se encontram na sumidade de uma montanha. Eu acredito que os 10 mandamentos e a legislação chamada Código da Aliança, o mais antigo, quando feito, quando redigido, não antes do século VII, foi retroprojetado na história que se vinha avolumando e se concatenando para o êxodo histórico e para a figura de Moisés, com uma diferença. Os 10 mandamentos, Êxodo, capítulo 20, primeiros versículos, foram dados diretamente pelo dedo de Deus. E são esses que observamos até hoje. O resto veio de Deus por intermédio de Moisés. E aqueles não observamos mais. Entendi. A figura de Moisés, ela é totalmente aceita pelos primeiros cristãos, não? O Evangelho cita Moisés. Os primeiros cristãos leram a Bíblia como os judeus, sem esta crítica toda, sem um método histórico crítico. Mas o próprio Jesus leu a Bíblia no texto como se encontra, no texto canônico. Há quem vos acuse, Moisés, em quem colocastes toda a vossa esperança. Eu posso ler o texto como ele está. Leitura canônica. E é o que a igreja faz.
tudo isto que eu estou falando, tudo isto que eu estou narrando, toda essa história aqui que eu estou contando, que valor tem para a igreja? Deve ter grande valor, sim. Não tem valor nenhum. Como assim? Não tem valor nenhum para a igreja. O senhor é diácono e não tem mais 30 anos. Não. Há muito tempo, se foi. Quando foi que o senhor ouviu isto por parte da igreja? Estas coisas todas. A igreja não tem interesse nenhum em explicar isto aqui. Ela tem interesse em transmitir a fé. Isso aqui não tem interesse nenhum para a igreja. Agora, tem interesse para nós, exegetas, historiadores e teólogos, tem interesse? Aí eu diria tem. Qual? O interesse é o seguinte: agindo desta maneira, trabalhando os livros desta maneira, nós procuramos fazer com que a leitura bíblica não se restrinja somente aos púlpitos e às escolas de catequese paroquiais, mas fazemos com que isto aqui tenha uma caixa de ressonância na cultura ocidental e em qualquer época e para qualquer um que reconheça nisto aqui uma das bases da civilização ocidental. Graças a isto, a Bíblia é retirada do púlpito e das escolas de catecismo, não se restringe àqueles lugares e pode ser um texto debatido, falado e estudado pela comunidade intelectual internacional, de maneira séria. Verdade, é. Mas aí eu continuo dizendo, a inspiração é maior do que eu pensava. Porque imaginar essa confluência que o senhor falou aí, né, das tradições, isso é muito mais do que eu poderia imaginar. Até em termos de fé mesmo. Como que aconteceu isso? Entende? Foi acontecendo. E deu como resultado o texto. Foram acontecendo. Então isso nos edifica mais ainda, para mim, na fé. Porque seria muito fácil, né? O fato provado histórico, escrito, não seria mais fácil? Nos usaria muito a imaginação. Eu vejo por esse ângulo. Por esse ângulo. Certo. Agora, temos que continuar. E a conquista da terra? Livro de Josué. Se Israel nunca esteve no Egito e nunca saiu do Egito, como é que conquistou? De onde vieram os israelitas? De onde eles vieram? A interrogação só vai aumentando, né? Eu só até agora disse de onde não vieram. Mas de onde vieram? De algum lugar devem ter vindo. Sim. Agora eu tenho que abrir um parênteses grande. Canaã, que geograficamente é pequeno, mas é de uma densidade grande do ponto de vista geológico e de diferenças climáticas, etc. Canaã, a época bíblica ou a época pré-bíblica, era um pedaço de terra fortemente dominado pelo Egito. E lá existiam cidades-estado. O que é uma cidade-estado? Uma cidade-estado é uma cidade independente com o seu reizinho, com o seu exércitozinho, com a sua população ao redor, e outra cidade-estado aqui, e outra cidade-estado lá. As cidades-estados eram independentes umas das outras. Todas elas, porém, mantidas e controladas pelo palácio, pelo Egito. Eram satélites, digamos assim. Todos eles satélites. E o Egito
comprava a produção de trigo, de azeite, óleo que lá se produzia. Mas controlavam. As cartas de Amarna, que se coloca no século XIV a.C., antes de se colocar no passado o Moisés bíblico, falam desta dependência total das cidades-estado de Canaã com relação ao Egito. Um outro fator contrário à historicidade do Êxodo, porque se o Êxodo era escapar do Egito, como é que foram escapar do Egito vindo para Canaã, que estava fortemente dominada pelo Egito? Seria a mesma coisa de brasileiros querendo fugir da presidente da República e saindo de São Paulo e indo para Minas Gerais. Entendi. Não tem sentido. Mas, infelizmente, o nosso tempo está esgotado. Volte, tome nota, cidades-estado de Canaã, porque eu tenho que voltar no próximo programa a explicar isso aí, para se explicar a origem do povo de Israel, como é entendida e explicada hoje. Pelos melhores historiadores. Está bem? Muito obrigado e até a próxima. Até o próximo sábado, com a bênção e a graça de Deus.